Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Boa noite a todos. Agora vamos encerrar com o tema de processo penal, com as duas maravilhosas aqui, a professora Ana Cristina e Isabela Leal. Eu vou deixar a palavra com as duas, vou fazer a apresentação delas. A professora Ana Cristina é uma amiga me surgiu agora há pouco tempo, mas é uma grata surpresa, uma amiga de muito tempo que a gente está aqui juntas. E deixa eu só... Será que eu fechei aqui? Não, está aqui. Vamos lá. A professora Ana Cristina tem um currículo vasto, enorme aqui, eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas ela é advogada criminalista e professora de Direito Processual Penal de diversos cursos de graduação, pós-graduação e preparatório para concursos. Atua há mais de 21 anos como professora de cursos preparatórios para concursos, com mais de 40 mil horas de aula dedicadas à preparação de candidatos às diversas carreiras jurídicas. Ela é autora de obras jurídicas, em especial o Vademecum Penal, Prática Penal, primeira e segunda fase, Descomplicando o Processo Penal e Delegado de Polícia, Teoria, Peças e Questões, publicados pela editora Amador Juspódio. A professora Isabela Leal, ela é comunicóloga, advogada criminalista, palestrante, autora de obras jurídicas, mestre em Políticas Sociais e Cidadania, especialista em Ciências Criminais, Penal, Processo Penal, Tributário e Previdenciário. Ela é professora de Direito Penal e Processo Penal em pós-graduação, graduação e em cursos para OAB e concurso. Vou deixar a palavra com as duas. Quero lembrar a todos que a gente vai dar um break no congresso. Voltaremos na segunda, dia 16, às 19 horas. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, no perfil oficial, que a gente vai ter sorteio de cursos e algumas novidades por lá. As duas estão com a palavra, professoras. Fala, Dani, minha querida! Bom, primeiro, deixa eu aí agradecer, não é, o convite da Daniela, o convite do Fabrício, meu queridíssimo Fabrício, para que a gente estivesse aqui realmente participando desse evento magnífico. Olha que é tarde, viu? E você que está aí assistindo até agora, realmente é um guerreiro, mas vamos tentar fazer valer a pena esse finalzinho de noite, final de semana, né? Porque afinal de contas é o último dia nesta semana do evento, e na semana que vem vocês têm mais com eleitoral, já vi que tem trabalho eleitoral e tudo mais. Tem que fazer uma repreensão grande aqui. A primeira repreensão é a Daniela, que não colocou no currículo da Isa, né, de Bela, que você é cantora também, então valeria a pena ter colocado isso, ela não falou, né? E a segunda coisa, gente, é o seguinte, olha só, todos que nos antecederam nessa mesa, não é, Bela? Fantásticos, fantásticos, e aí eu tenho que ter sevênias de alguma forma também, daqui a pouco eu vou falar, mas assim, todos extremamente brilhantes, maravilhosos e sensacionais, mas o que eu e Isabela estamos fazendo numa mesa de processo civil? Na verdade, é uma mesa de direito processual, nós sabemos, são os rumos do processo, mas eu acho que Bela tem a mesma certeza, depois da participação dessa mesa, depois da gente falar logo em seguida de Bina, né, de Sabrina, minha grande amiga, mas eu acho que Bela tem a mesma certeza que eu. Olha, realmente eu quero uma teoria geral do processo só minha, tá? Então, assim, não está dando mais. São rumos completamente diferentes, né, Bela? O que você achou disso? Pois é, antes de tudo, deixa eu dar boa noite para todos. Boa noite para Dani, que é amiga querida também, né, pelo convite, tanto a Dani quanto ao professor, nosso querido Fabrício também. Saudades, né, de nunca mais ter visto, ter encontrado só nas redes sociais. Saudades também, minha amiga Aninha, que você sabe aqui, né, o quanto a gente está, né? Acarajé, amiga. Precisamos urgente da gente se encontrar. E para mim é um prazer poder estar compondo esse painel. Foi fantástico. Eu estava assistindo, consegui pegar aqui um pedacinho, né, do painel e, né, só palestrante
fantástico aqui para poder apresentar. E a gente está nesse processual, né? No painel processual, onde a gente termina com o penal, né? Vamos terminar com o processo afinal penal, de contas, trazendo... penal é que interessa. Né? Então, a gente termina por aí. Mas eu queria fazer algumas considerações iniciais, sabe? E, assim, a primeira delas é um beijo enorme para o meu queridíssimo amigo Gustavo Nogueira. Fabrício, olha, Fabrício está aí assistindo a gente, ele é o organizador do evento, eu amo de paixão o Fabrício, não, é melhor eu não falar que o Fabrício foi meu aluno, mas de qualquer forma, não é? O Gustavo, gente, ele falou ali que ele já é do muito velha guarda, né? Então, assim, e a Flávia também disse que ela era já da época, né? Sabrina falou que é da época do analógico. A Flávia disse que ela é da época, eu nem me lembro o que ela falou mesmo. Enfim, eu até tinha anotado aqui o que ela tinha mencionado, que ela era da época ainda das aulas, né, presenciais e tudo mais. Olha, eu dou aula online há muitos anos, e eu devo confessar que eu e Gustavo começamos a estudar juntos na faculdade, sabe? Você não sabe, Bela, nós começamos juntos. Em 1993, nós entramos na Cândido Mendes, ele era monitor de processo civil, eu era monitora de processo penal, nós saímos juntos da faculdade, ele não era da minha turma, ele era do outro turno, inclusive. Mas eu e Gustavo realmente estamos, eu mandei até uma mensagem para ele aqui, olha, estamos jurássicos. Esse é um grande problema. E o Gustavo fez uma colocação muito interessante, né? Engraçado, porque na fala do Gustavo, ele apresentou uma indicação. Ele falou sobre o Barbosa Moreira, sobre o quanto o Barbosa Moreira é sisudo. Para quem conheceu o Barbosa Moreira, era realmente, né? E nós estamos falando do pai, José Carlos Barbosa Moreira. Ele era fechado, assim, dava a sensação de que ele estava zangado e tal, mas o Barbosa Moreira, em todo o seu brilhantismo, escreveu um artigo publicado na revista de temas de direito processual, publicado pela Forense, pela queridíssima e antiga Forense, e esse artigo se chamava Processo Penal, Processo Civil e Processo Penal, mão e contramão. Então, eu acho que esse título desse artigo do Barbosa Moreira, ele retrata muito bem essa distinção, cada vez mais o distanciamento que se dá entre o processo civil ao ponto de grande parte dos processualistas penais modernos, né, eles já defenderem uma teoria geral própria. Mas, ao mesmo tempo em que eu anotei que eu iria falar isso, porque eu assisti primeiro a mesa que nos precedeu, a mesa anterior a essa, que era uma mesa de penal, onde estavam o Giovanni, a Claudinha Barros Portocarreiro, que é minha amiga no penal com elas, né, minha parceira, a Cláudia Serpa, que também foi minha aluna, e a Thaís Bandeira, minha queridíssima Thaís, né? Então, que estavam lá na mesa anterior, a mesa era muito mais afeta ao processo penal do que propriamente a mesa de processo civil. Cada vez mais a gente se distancia, né, Bela? Então, o processo civil parece uma outra matéria. Então, a gente tem realmente uma visão completamente diferente do direito processual. E ao ponto de estarmos aí numa defesa acirrada, vários autores, por se parar aí com a ideia de que é uma teoria geral do processo única, porque as bases são bem distintas. Mas, ao mesmo tempo em que isso aconteceu, nós fomos agraciadas, eu e Bela, com a última fala dos processualistas cíveis, que foi a de Sabrina. E aí, Bina, ela chegou e fez uma colocação sobre as inovações, que a tendência do processo civil do futuro é uma autocomposição pré-processual, né? Então, a Bina fez, oi, minha amiga querida, então ela fez essa colocação e, por incrível que pareça, então eu ia começar a minha apresentação logo falando dessa coisa do mão e contramão do Barbosa Moreira, para mostrar que os caminhos são opostos, né, e tal, e que existe um distanciamento cada vez maior, mas me parece que, nesse aspecto, processo penal e processo civil vêm caminhando juntos, né? Porque o processo penal do futuro, e eu estou olhando para lá toda hora, gente, não é por nada, é porque eu só vejo quem está, eu vejo a carinha da Bela
lá, viu, no meu retorno. Então, o que que acontece? Quando a gente tem que analisar essas questões do direito processual penal e como é que fica o processo penal do futuro, eu tenho várias críticas, várias colocações a fazer e tal. Eu vou dar a palavra para a Bela também, para ela falar um pouco, e a gente vai trocando aqui a figurinha, que eu acho que vai ficar mais fácil, mas, e também porque está todo mundo cansado, acho que vai ficar mais dinâmico, né, Bela? Vai ficar melhor. Mas ela tem que me tomar a palavra, porque eu falo demais. Então, Fique à vontade. Não, Fique à tem que vontade ser. que eu acabo fazendo a reflexão aí para a gente poder fechar. Eu faço a reflexão com a crítica que a gente já estava pensando em trazer, né, Isso, do porque processo penal, e a gente vai batendo aqui. um bate-bola. É tanta coisa, mas assim, de fato, a tendência do processo penal do futuro é uma mudança completa de paradigma. E a minha fala inicial, antes de eu assistir à mesa de direito penal, que precedeu a mesa de direito processual, era, na verdade, por trabalhar muito a questão dos acordos penais. E a tendência de se acabar com a figura do princípio da obrigatoriedade, se introduzindo um pouco que na marra, um pouco a força mesmo. É como se fosse um parto em fórceps, sabe? Para que se introduza um direito processual ao qual nós não estamos habituados, e mais do que isso, eu tenho sérias dúvidas sobre se nós estaríamos realmente preparados no processo penal para implementar essa questão da autocomposição. Eu fiz algumas anotações sobre aqueles que nos precederam, eu vou fazer alguns comentários, mas primeiro vou deixar Bela falar um pouquinho e depois, então, eu volto aqui para fazer essas ponderações a respeito das colocações anteriores, porque eu acho que são importantes e que vão de encontro com o que eu quero chegar aqui, a questão dos acordos penais. Vai lá, amiga. Então, Cris, como eu estava dando aula, né? Cheguei recentemente, eu só consegui pegar a fala de Sabrina, né, no final. Então, assim, não consegui assistir as outras como mais cedo, então não tenho como tecer comentários. Então, eu, na verdade, preparei uma reflexão a respeito do processo penal como um todo, como a gente pensa em processo penal, e aí eu vou aproveitar a sua fala. Você disse agora que quando a gente pensa em processo penal do futuro, a gente está pensando numa mudança completa de paradigma. E é com essa fala que eu quero iniciar aqui. Por quê? Porque a minha intenção aqui agora é trazer para vocês, na verdade, trazer um pouquinho uma crítica do que a gente vive hoje no processo penal, para que a gente possa chegar ao que a gente pensa do processo penal no futuro. E para falar, antes de tudo, eu não quero que ninguém enxergue a minha fala criticando esse processo penal que eu trago, como se eu tivesse não gostando do que eu atuo, pelo contrário, até porque no processo penal é a minha paixão, é a minha vida, o processo penal, né? Eu vivo, eu respiro, eu sou advogada criminalista, atuante há muitos anos e sou muito apaixonada pelo que eu faço. Mas, obviamente, que por ser apaixonada, eu quero mudança. Eu quero quebras de paradigma. Eu quero que isso modifique. E a gente, infelizmente, ainda está longe do ápice da crise que a gente está vivendo hoje no âmbito processual penal. Porque quando a gente começa a falar do âmbito processual, o que eu quero dizer para vocês? A gente vê muita gente debatendo sobre o sistema, está perdendo um pouco da eficácia, né? E não precisa ninguém falar isso. Nós já estamos vendo isso todos os dias. Eu não sei a realidade de vocês que estão nos assistindo, porque eu sei que tem gente que é de outros né, que é de outro estado, mas a minha realidade aqui na Bahia, em Salvador, não sei aí, Cris, como está, é de medo constante. Aqui, a gente tem medo de sair à rua. Eu dou aula em uma universidade que é praticamente do lado do shopping. Uma sensação colado. De insegurança, né, amiga? Uma Perfeito. Sensação de insegurança permanente. Perfeito. E aí, só para você ter ideia, eu dou aula numa universidade do lado do shopping. E é do lado mesmo, coladinho. E eu vou ao shopping de carro, quando eu preciso ir no shopping. Eu tenho receio de sair andando na rua, porque eu fico já imaginando que pode acontecer alguma coisa de ruim comigo. E eu tenho certeza que muitos também devem se sentir assim. E isso não é um sistema que funciona, Vocês acham que é? É isso que eu penso. Se o porteiro do meu prédio, só para vocês terem ideia, não abrir o portão nos primeiros 5 segundos que eu chego, eu começo a buzinar sem parar. Eu vou buzinando da esquina
até ele abrir. Ele já deve falar assim, né? Lá vem a louca. Aí depois eu percebi que não era só eu. Meus vizinhos também agem da mesma forma. Não importa a hora, se é de dia, se é de noite, eles fazem isso. Mas isso porque nós temos medo. Eu sempre digo isso. Por quê? Nós temos medo por conta do que Cris mesmo trouxe, a insegurança que a gente vive. Né? Esse medo ainda é agravado, né, porque é uma crise de insegurança sem precedentes que a gente vive no Brasil como um todo hoje. E eu não preciso de muito esforço para poder falar, para mostrar para vocês que o sistema está em crise. Mas uma referência que me parece muito oportuna, Cris, eu vou trazer aqui, eu acho que você deve lembrar para tratar desse tema, é a Síndrome da Rainha Vermelha. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Síndrome da Rainha Vermelha. Foi uma expressão que eu retirei do livro do professor Marcos Rolim, no livro homônimo. Não sei se vocês já ouviram falar, já conhecem, já leram. Eu indico que leia, em que ele faz uma alusão ao livro de Alice no País das Maravilhas, que é, inclusive, um dos livros infantis que eu gosto muito. Né? E ele diz que hoje a gente vive essa síndrome da Rainha Vermelha. Aí você deve estar me perguntando o que é isso. É um trecho do livro que Alice, né, e a Rainha Vermelha, elas estão correndo, e elas correm sem parar, e a rainha começa a falar para Alice, mais rápido, mais rápido. Aí quando elas param, no final, Alice olha e fica surpresa. E aí ela olha para a rainha e diz, ora, eu posso jurar que nós ficamos embaixo dessa árvore o tempo todo. Tudo está como antes, não? Aí a rainha responde, é claro que está. O que você esperava? Aí Alice diz, bom, no nosso país, disse Alice, ofegante, porque estava correndo, né? Você geralmente chega em algum lugar se correr rápido por todo o tempo. Aí a rainha vai e responde para ela, eu achei isso tão interessante. Que país mais devagar? Aqui, veja bem, no meu país, você precisa correr o máximo que você puder para você ficar no mesmo lugar. Se você chegar a outro lugar, você tem que ser 3, 4, 5 vezes mais veloz. E aí eu aproveito essa fala e pergunto a vocês pararam para pensar? Por que a gente vive hoje essa síndrome da Rainha Vermelha? Por que eu me apeguei a isso? Eu poderia substituir a síndrome da Rainha Vermelha pela expressão a síndrome de enxugar gelo. Porque hoje a gente cria leis e mais leis, emendando como se fosse coxa de retalhos, porque é o que a gente tem, infelizmente, hoje. Né, Cris? A gente não tem, de fato, uma reforma completa como deveria. Né? A gente temos muitos institutos bons, temos muitas benesses que a gente veio, principalmente agora com o pacote anticrime. Tenho críticas a fazer com o pacote anticrime, mas também tenho muita crítica boa, porque a gente teve mudanças que foram mudanças muito significativas. Desde que aprovadas, né? Isso, desde que provadas. Mas, né, como a gente teve aí a criação do acordo de não persecução penal, né, a audiência de custódia que já tinha mais que juiz de garantia, como fazer a diferença. Desde que aprovadas pelo STF. Perfeito, o juiz de garantias que está suspenso. O né? novo modelo de arquivamento, que reafirma o sistema acusatório, etc. Perfeito, que vai trazer muita coisa boa, muita mudança, que a gente vai ver desde que ele venha, né, que seja aceito. Mas presta atenção com tudo isso que eu falei. Vocês acham que o direito está mudando? Você recebe uma pilha de processo em um dia, vai embora, aí amanhã aparece uma outra pilha de processo. Olha a síndrome. Aí você oferece uma denúncia por contravenção penal do jogo do bicho, aí amanhã aparece 100 contravenções penais do jogo do bicho. A gente não consegue lidar com o fenômeno da criminalidade se utilizando apenas do paradigma punitivo, isso é um fato. Eu não estou inventando dados. Veja a maratona que a gente vive hoje no sistema da justiça criminal, principalmente na justiça criminal. Só para vocês terem ideia, eu trouxe alguns dados aqui, que o relatório do CNJ, ele aponta que a cada 3 presos no Brasil, 1 preso é provisório. Isso quer dizer que 1/3 da nossa população carcerária, composta de pessoas que ainda não têm condenação transitada, ou seja, de pessoas que ainda não sabemos que são criminosos, e elas estão presas nem sempre por razões de cautelaridade que a própria lei determina. Por exemplo, né, a gente tem situações de pessoas que são presas provisoriamente, uma preventiva, uma temporária, e aí no final, ele fica preso ali durante o processo, preventivamente, às vezes até esquecido, e no final acaba que ele é inocente. Né? A gente tem uma notícia que é do El País, a bomba relógio da população carcerária no Brasil. E por que a gente fala bomba relógio?
Só para vocês terem ideia, segundo informação do IFOPEM, nós temos hoje mais de 650 mil presos. Somos a quarta nação que mais encarcera pessoas no mundo. E isso a gente está falando apenas das pessoas maiores de 18 anos que sofrem pena. Nós não estamos falando das pessoas que sofrem medidas de segurança, também não estamos falando das medidas socioeducativas, criança e adolescente, nem dos mandados de prisão em aberto. Estou falando apenas das pessoas maiores de 18 anos que sofrem pena. Porque se todos os mandados de prisão em abertos, hein? Diz aí, Cris, fossem cumpridos, nós teríamos uma população carcerária que a gente não teria nem... Já não temos lugar para colocar. Não existe como alocar todo o cumprimento. Se houvesse cumprimento de todos os mandados de prisão, simplesmente não haveria espaço numa população carcerária possível de construção. Isso num quadro otimista em que houvesse a construção de presídios. O que efetivamente nós sabemos que não vai acontecer. Porque é lógico que é muito interessante fazer crítica e bandeiras de combate à corrupção, de combate a isso, de combate àquilo, mas construir presídios não traz voto e, portanto, não vai haver essa construção, ainda que ela tenha sido apresentada em alguma plataforma. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui o governador do Rio de Janeiro, agora, óbvio, afastado por conta do processo de impeachment, ele fazia levantamento da bandeira de que iria construir um presídio vertical, não sei o quê. Eu não vi a primeira pedra. Então, assim, é evidente que isso é muito bom num primeiro momento para um determinado público, essa é uma falácia, mas que não se concretiza, na verdade. E a fala de Bela foi muito interessante. Posso interromper, Bela? Claro, já pode. Vai lá, vamos lá, um bate-bola, vamos batendo. Eu já interrompi, mas a Cláudia, você não participou da mesa de direito penal. A Cláudia estava fazendo uma colocação, né? A Claudinha Serpa defendeu a questão da justiça restaurativa, que realmente tem crescido muito no nosso cenário, também do direito penal, no direito de família, não é? Em uma série de áreas, de ramos do direito, mas no direito penal, a justiça restaurativa tem realmente se tornado aí uma visão do futuro, principalmente nas hipóteses relacionadas à violência doméstica. Então, foi o que apresentou a Cláudia Serpa, ela fez essa colocação e tal. Indiscutivelmente, as questões que envolvem violência doméstica, elas são questões de interdisciplinariedade. Não é à toa que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher são juizados de competência mista, não é competência criminal. Eles são também de competência civil, família, não é isso, Bela? Então, assim, o que você tem, na verdade, é uma necessidade de um tratamento interdisciplinar das questões relacionadas à violência doméstica. O que não inclui apenas direito civil, direito de família e direito penal. Não. Inclui também psicologia, assistência social, não é? Etc. Então, e isso está relacionado à atuação dentro de uma justiça restaurativa. É muito mais do que duas partes num acordo de composição ou conciliação amparadas por advogado. Não, existe todo um trabalho que, como bem colocou a Cláudia Serpa, ele vai se passando por meses e tal. E aí a Cláudia Barros, ela fez uma colocação muito importante a respeito dessa situação, que vai também de acordo com o que a Bela acabou de colocar. Que nós precisamos, na verdade, entender o que nós queremos do direito processual penal e o que nós queremos do direito penal. Então, essa colocação da Cláudia, ela é extremamente importante, porque eu vou fazer aqui uma indicação para você de alguns questionamentos, de algumas situações históricas dentro do processo penal. Quando a Lei 9.099 surgiu, a Lei 9.099, e aí novamente eu e Gustavinho Nogueira Jurássicos, né? Lá em 1995, enfim, que nós vimos nascer a Lei 9.099. Então, quando surge a Lei 9.099, a Lei 9.099, ela traz uma mudança completa de paradigma com a criação da ação penal pública condicionada para lesão corporal. Vocês não vão acreditar, por causa de violência doméstica. Então, o motivo pelo
qual lesão corporal se transformou de ação penal pública incondicionada para ação penal pública condicionada à representação foi violência doméstica. E a questão apresentada pela Cláudia, de preservação do núcleo familiar, de que muitas vezes a mulher, ela, naquele primeiro momento, às vezes ela até, veja, a informação chega em sede policial, o inquérito é instaurado, mas ela depois ela não quer, aquele homem, poxa, ela quer continuar com ele, etc. e tal. Não estou defendendo. O problema da violência doméstica, novamente, é um problema seríssimo que precisa de uma efetiva atuação estatal, de prevenção do crime. Nós sabemos que é um crime que está dentro de um ciclo vicioso e que vai se realizando num crescente, mas que isso é muito mais do que uma questão de sistema punitivo. Isso está dentro de toda uma estrutura cultural, não é isso? De educação, principalmente nas bases educacionais na escola primária. Então, a situação é muito mais complexa. E aí, o que você tem nessa situação? Então, a Lei 9.099 vem e diz assim, olha, por causa de violência doméstica, agora é ação penal pública condicionada. Aí depois vem a Lei Maria da Penha e diz assim, não é ação penal pública condicionada, é ação penal pública incondicionada. Aí você diz assim, olha, não pode aplicar conciliação nem transação penal em violência doméstica, mas agora eu quero aplicar justiça restaurativa na violência doméstica. Então, olha só, eu quero ou não quero? Então, esse é um problema. Existe um enxerto legislativo que é casuístico. Aconteceu uma coisa ontem, vamos mudar o sistema para resolver esse problema do ontem, quando eu não resolvi o do passado. Quando eu não decidi ou não solucionei controvérsias que estão aí há anos e anos e anos, e como Gustavo bem colocou, a Constituição é maravilhosa e metade do que está escrito lá é papel para rasgar. Porque a coisa não se aplica, ela não se efetiva, e você está querendo criar institutos novos, coisas novas, sempre dentro de uma situação totalmente casuística. Mas sabe o que é, Cris? Você falou certo, é a função simbólica que a gente tem do direito penal. Do direito penal. Que a sociedade clama, e aí bora dar um cala-boca para a gente ver se a gente consegue resolver. É um cala-boca, exatamente. É uma questão de calar a boca do povo. Porque, novamente, aí nós estamos aqui numa mesa, os rumos do direito processual. O direito processual penal, ele não pode ser comparado a nenhum outro ramo do direito processual. Por quê? Porque o direito processual penal faz aflorar a emoção. O direito processual penal, ele faz com que aquela pessoa do povo queira. As pessoas querem justiça com as próprias mãos. Elas não querem isso no cível, mas elas querem isso no direito penal. Então, nós temos aí, todos são justiceiros. Semana passada, nós tivemos um grande problema, né? Um grande problema. Também vou voltar na fala do Gustavo, e vou voltar, aliás, na fala de muitos aqui. Então, vou fazer assim uma consideração. Já te dou... Quer falar, Bela? Não, vai lá, pode ir. Eu não quero te cortar, então, eu assim, quero continuar. Várias colocações que foram feitas na noite de hoje. Então, a ideia da justiça restaurativa, né? E aí você teve aqui a colocação da Flávia Rio, né? Sobre quais são as tarefas que nós queremos dentro do nosso judiciário do futuro, né? Que não é mais do futuro, é o do ontem, é o do hoje, porque a pandemia, ela impulsionou a tecnologia, a pandemia, novamente, nos faz parir coisas novas, meios novos de administrar tudo que precisa ser administrado e que parou no tempo em razão do que nós estamos vivendo em frente à Covid-19. Então, é lógico que a sociedade, gente, a sociedade humana, né? A humanidade, ela evolui muito mais rapidamente nos momentos de crise. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que entender. São os momentos de crise que fazem com que as coisas aconteçam. Então, você tem a Revolução Industrial em razão da guerra, você tem, não é isso? Então, você tem o surgimento de vacinas, por exemplo, e agora estão todos aí, eu tenho medo de tomar a vacina da China com o Butantan. Gente, o Butantan faz vacina desde sempre.
Ele existe para fazer isso. Então, assim, ele sempre fez isso. Agora, vacinas são lentas de serem produzidas, mas todas as vacinas que nós tomamos hoje, elas surgiram numa situação de, não digo necessariamente pandemia, mas situações de epidemia, situações que pressionaram a ciência a avançar. São essas necessidades que fazem com que a gente dê um passo à frente, que corra atrás para, enfim, nós trabalhamos enquanto humanidade sob pressão. Então, isso é um fato, é indiscutível que nós trabalhamos sob pressão. E as coisas têm que se ajustar dentro de um curto espaço de tempo. E é o que está acontecendo com o judiciário hoje. E aí a Flávia Rio falou, olha, quais são as tarefas que nós queremos que sejam substituídas pela tecnologia, né? E será que realmente, né, nós podemos, será que nós realmente queremos isso e nós podemos, o que nós queremos que a tecnologia substitua? Será que a tecnologia pode substituir decisões judiciais? Lógico que não. Né? Lógico que não. Eu não posso, embora você tenha aí o trabalho, o Alexandre Moraes da Rosa tem falado muito sobre isso, sobre como ensinar um robô a julgar, mas, veja só, existem casos e casos, existem, dentro do direito processual penal, isso tem uma limitação, né? Porque nós estamos lidando com pessoas humanas, vidas humanas, são seres humanos que estão com a sua liberdade ameaçada. E as garantias fundamentais, colocou a Flávia Rio, é algo que nós não queremos entregar para que um computador resolva ou decida, né? Então, de fato, essa é uma questão importante que a gente precisa. E nós tivemos aí, recentemente, e aí vem a nossa questão, a tecnologia é importante, a virtualização dos processos, a informatização dos processos é importante, sim, só que isso também traz outras dificuldades que nós precisamos pensar se realmente estão adequadas ou passíveis de serem adotadas no processo penal. Na semana passada, e aí dentro da fala que foi apresentada pela Thaís Bandeira, né, nós vivenciamos, e eu inclusive tenho que dar aqui o meu depoimento, o Gustavo falou que nós podemos ser cancelados na internet em 2 segundos, ou nós podemos ser atacados na internet, as pessoas interpretam as coisas de uma forma completamente polarizada, e não existe um ramo do direito que leve a maior polarização do que o direito processual penal. Não é o direito penal, preste atenção. Não é o direito penal que polariza. O que polariza é o processo, porque é o processo que tutela a liberdade, porque é o processo que busca resguardar a garantia do acusado. E aí as pessoas não querem que o acusado tenha garantias, as pessoas querem que os acusados sejam punidos, independentemente deles serem culpados ou não. E aí vem o nosso problema. Então, na semana passada, nós tivemos o problema da Mariana Ferrer. E eu não sei se você ia falar sobre isso, Bela. Eu ia chegar a comentar um pouquinho, que é uma coisa que você trouxe legal, eu estava ouvindo você falando, que é justamente essa questão do paradigma do sistema criminal atual, que faz ver, a gente fica só observando o crime como um mal e o criminoso como um vilão da sociedade, e fecha, e nos faz fechar os olhos, aproveitando a sua deixa, para um outro tipo de violência também criminosa que é cometida para combater a criminalidade, que é a violência das instâncias de poder. E exatamente. E isso aí, na hora que você falou, eu falei assim, não, é o gancho. Por quê? Porque existe uma ONG, que é uma ONG, inclusive, americana, que ela tem um relatório que ela analisou nas audiências, eu não lembro quando foi o ano, mas ela analisou, é ONG americana chamada Social Progress. Eu não sei se você já ouviu falar. E ela analisou nas audiências de custódias realizadas em São Paulo, como o tema da tortura era tratado, como era que a tortura era tratada. E aí ela viu que em muitos casos, só para você ter ideia, foram 331 casos que foram analisados, e o juiz, em 181 casos, não perguntou na audiência se teve violência. Os promotores não perguntaram se teve violência em 94 casos de 300. E os defensores, 21 casos. Ou seja, os próprios presos, eles perceberam, eles negligenciam a violência. Assim como a gente percebe quando a gente está na atuação da advocacia criminal. Eles falam, teve uma situação mesmo que eu achei tão interessante,
que na hora que o preso começou a falar, né, ele começou a falar sobre a tortura que ele tinha sofrido, aí ele disse, não foi nada demais não, eu só tomei um chute e só fiquei sem comer. Tipo não, assim, não é nada demais. Para ele é hipercomum, né? É comum. Então, os próprios presos, em alguns casos, até os próprios juízes também negligenciam. E é justamente isso que eu digo, que é a violência das instâncias do poder, que a gente vê a situação acontecer, a falta de posicionamento, muitas vezes, né, que a gente vê nas instâncias, ou na própria audiência, que aí a gente chega até no caso de Mariana Ferrer, que foi, né, que para mim, o mais grotesco daquele caso de Mariana Ferrer foi a audiência. Não, né? Porque assim... Só, aí que tá, é o que eu estou dizendo, olha só, eu cheguei e fui fazer uma observação nas redes sociais explicando o caso da Mariana Ferrer. E veja só, gente, me desculpe, não é porque o crime é estupro ou porque no estupro eu tenho que valorizar realmente a palavra da vítima e é algo que deve ser feito, que eu vou dizer a você que naquele caso tinha que condenar. Não, porque se você tem a palavra da vítima, ela tem relevância, mas ela não pode estar sozinha, completamente isolada dentro de todo um contexto probatório. O grande problema do caso Mariana Ferrer não é a decisão. A decisão está adequada à prova que foi produzida no processo. O grande problema do caso Mariana Ferrer é a superexposição da vítima. E aí, quando se fala muito, né, dentro do processo penal, eu, por exemplo, sempre defendi que a ideia do depoimento sem dano, que é algo que o judiciário não conseguiu implementar, salvo em alguns estados, acho que o Rio Grande do Sul implementou e tal, mas salvo em alguns casos, quer dizer, em alguns locais isolados do país, o depoimento sem dano, que é atribuído quando as vítimas são crianças e adolescentes, em especial quando são crianças, é algo que deveria ser também atribuído no caso das vítimas de crimes contra a dignidade sexual. E aí eu acho, e foi uma das coisas que eu coloquei, o que eu espero, eu não vou dizer a vocês o que eu acho que é o processo penal do futuro. Eu vou dizer o que eu gostaria que fosse o processo penal do futuro. Porque o que eu gostaria que fosse o processo penal do futuro fosse um processo que, veja, realmente restituísse à vítima a chance de ser o protagonista, de ver desde logo a sua situação, o dano a ela causado reparado, uma maior participação da vítima, mas desde que não houvesse superexposição nem da vítima, nem do suposto infrator, porque vamos nos lembrar que ele é o suposto infrator até que fique comprovada a sua culpa. E o que você tem no caso da Mary Ferrer, o pior de tudo, na minha opinião, é o vazamento da audiência. Não é nem a questão... A audiência foi editada? Foi. A audiência foi editada quando ela foi, num primeiro momento, aqueles trechos divulgados pelo Intercept, houve edição do texto. Depois a gente assiste a audiência na íntegra, mas de qualquer forma, houve a edição. E isso significa que alguém vazou isso para a mídia. E vazou como? E aí, novamente, vem a questão da segurança. Nós queremos informatizar o processo, queremos virtualizar o processo, com as audiências passando a ser virtuais, etc. O processo penal não pode se transformar no processo penal do espetáculo. Não pode. Publicidade é diferente, publicidade dos atos processuais é diferente de processo midiático. Então, o que você tem? Você tem aqui que, mas olha para cá, na hora que vaza para a imprensa, você tem um controle da sociedade sobre o que acontece. Na hora que você vaza para a imprensa, você destrói a vida daquelas pessoas. E aí vem a questão, quem divulgou? Quem é que consegue, com essa virtualização das audiências hoje, com todas as questões envolvidas, né, de informatização de processo e excesso de publicidade, com todo mundo acessando tudo dentro de tudo no judiciário, eu pergunto a você,
Quem é que vai fazer o controle? Agora está aí, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Está aí, olha, a criação no Código de Processo Penal. Não é criação no Código de Processo Penal, porque isso já existia, só que não estava no Código de Processo Penal, que era a cadeia de custódia. Então, existe a cadeia de custódia da prova penal. Então, cadê a cadeia de custódia do processo? Como é que eu vou saber quem é que pegou essa audiência e jogou ela na mídia para responsabilizar essa pessoa pelo dano causado àquelas pessoas, a todos os envolvidos? Porque, e te digo mais, o processo penal do futuro, se continuar caminhando desse jeito, ninguém vai querer ser testemunha de nada. Vão desaparecer as testemunhas, porque você ia querer estar ali dando depoimento testemunhal e aparecendo para o país inteiro e falando que a outra pessoa não quer ouvir? Porque na minha rede social, eu explicando juridicamente as questões do caso juridicamente, eu só... As pessoas já estavam atacando. O que era assim... mais sororidade. Você é mulher. Ou seja, só porque eu sou mulher, eu tenho que achar que ela tem que ser, que o cara tem que ser condenado? Então, assim, sabe, as coisas, as pessoas perderam a noção. E o processo penal, ele tem isso, ele aflora os meus ânimos e aflora os ânimos das pessoas. A diferença é que o meu ânimo é um ânimo muito mais de cunho didático, mas eu consigo, veja, diferenciar as coisas. O problema é que o povão lá fora não diferencia. E o processo penal não pode ser, nós não podemos voltar às arenas públicas em que vamos jogar Daniel à cova dos leões e todo mundo vai lá querendo ver Daniel ser sacrificado. Isso não pode acontecer. E essa virtualização do processo, a informatização como um todo, toda a tecnologia, essa é a preocupação. É muito bonito você falar assim, não, as audiências virtuais são um fato. As audiências virtuais, qual é a necessidade? E aí eu acho que o Gustavo, não sei quem foi que falou antes. Mas, Cris, no processo penal, a audiência virtual não tem como. A gente precisa do tete-a-tete, a gente precisa do sentimento, a gente precisa do falar, não tem como. E eu te digo mais, Isabela. Ele falou assim, mas qual é a necessidade da parte estar na presença do juiz? No processo civil não tem, meu filho. Mas no processo penal tem. Porque, sim, te digo mais, da mesma forma que tem lugar que tem 100% das comarcas tem defensor e outro lugar que tem 5% das comarcas só que tem defensor público, tem comarca que o juiz não aparece nunca, quem faz audiência nunca é ele. Uhum. E como é que se vai garantir aí ou sustentar a suspeição e impedimento da pessoa se eu não sei quem ela é? Então, o réu tem o direito de estar lá e não é só isso, eu tenho o direito de que as minhas garantias fundamentais sejam preservadas, principalmente a presunção de inocência. Então, vamos nós aqui. Você acha realmente que o rapaz do caso Mariana Ferrer pode andar na rua calmamente? Claro ainda que a absolvição se confirme? Não. E ela pode andar na rua calmamente? Nem ela. Não. Nem ele, nem ela. Nem ele, nem ela. Quem vazou para a mídia? Eu quero saber. Cadê o sistema do tribunal para garantir? Olha só, quem acessou o vídeo e gravou foi fulano. Tem que ter um jeito da tecnologia fazer isso, porque se não tem, então a audiência não pode ser virtualizada. Não pode. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Eu estava ouvindo, tem um monte de coisa para falar aqui. Eu estava ouvindo as pessoas falando, né? Algumas pessoas, que como eu disse, eu não assisti aqui, eu não consegui assistir os painéis. Foi uma pena, porque eu estou vendo que foi muito rico você trazendo aqui as pontuações, eu não consegui ver. Mas falando da tecnologia, vou puxar logo esse gancho para a gente poder já chegando ao final. Eu acho que a tecnologia, como um todo, ela está trazendo para a gente depois, principalmente esse período pós-pandemia, está trazendo uma nova realidade de trabalho como um todo. Seja na advocacia, seja no âmbito jurídico, né? Está trazendo. A gente precisa se adequar a isso, mas para o processo penal, eu acho que a gente precisa... O processo penal ele não tem como se adequar totalmente a essa era tecnológica como a gente está trazendo. Pode trazer, sim, no âmbito da advocacia, a gente pode até tentar fazer um atendimento ali, um atendimento aqui, semipresencial, mas diligências tem que ser pessoal. Não tem para onde correr, você vai precisar ir no presídio, você vai precisar ali tete a tete conversar com o juiz, você vai precisar ouvir a pessoa, a vítima, você vai precisar ouvir as testemunhas, você vai precisar ter esse contato. E você não pode expor essas pessoas. Perfeito. E você não pode expor, porque a audiência, ela, por mais que ela esteja ali, mas a gente viu como vazou agora, né? Está sendo gravada, está sendo...
só citando um exemplo, vamos imaginar que não fosse um caso de estupro. Não, aliás, estupro mesmo. Estupro é um crime que a gente sabe que vai criar ânimos e revoltas e reações no geral. Mas, assim, vamos imaginar, se você sabe que as audiências são gravadas e que elas podem aparecer no Jornal Nacional amanhã, ou no Intercept, ou na rede social de alguém ou de assado e tal, não sei o quê, e você for testemunha no caso de tráfico de drogas, você vai depor? Claro que não. Pronto, acabou. Da milícia. Não vai. Com medo. Com medo, tem medo. As pessoas têm medo. Tá explicado, não dá. As pessoas já têm medo de irem para fazer a audiência sem virtualizar? Sem virtualizar. Imagine virtualizando, não tem como. A gente luta. E as próprias vítimas de um crime de estupro têm medo. Quantas? Eu trabalho muito, né? Você sabe que eu trabalho muito com violência doméstica, trabalho muito com vítimas também, tanto de violência doméstica quanto vítimas de estupro. E na maioria chegam no meu escritório 6 meses, 1 ano, 10 anos depois querendo, que aí tomou coragem para conseguir. Eu peguei um caso agora recentemente de uma menina, que eu digo que é uma menina, que ela foi estuprada pelo pai desde os 10 anos de idade, que ela vinha sendo estuprada pelo pai. E calada, sofrendo aquilo ali, tudo calada, sem contar nada para a família, sem contar nada para ninguém. E chegou... quando ela apareceu no meu escritório, sabe com quantos anos ela está agora? 22 anos. Ela chegou no meu escritório e disse que agora ela estava tomando a rédea da vida dela e ela queria fazer justiça. Então, assim, o receio que eles têm, e eu perguntei a ela, eu sempre pergunto, né? Mas o que foi? Por que você não, na época, não falou? Não, porque eu até cheguei a comentar com minha mãe e minha mãe disse que era coisa da minha cabeça, que meu pai jamais iria fazer isso comigo. Mas, né, o que mais acontece? Isso, fora os julgamentos das pessoas. A mãe apoiar o pai. A mãe apoiar o pai. Ela disse que ela foi contar para a família e foi para contar para uma amiga dela, e a amiga dela começou a apontar, dizendo que se ele estava fazendo isso, era porque ela estava dando vazão a isso. Aí ela falou, calei, resolvi calar, fiquei e não quis mais falar sobre isso. Então, imagine uma vítima dessa para poder ser exposta dessa forma. Exatamente. Agora, repare, e aí é importante que fique muito claro que o que a gente está falando aqui é o seguinte, está virtualizando as audiências? Tudo bem, você vai dizer assim, mas Ana, as audiências já são gravadas e já fica em recurso audiovisual dentro dos autos. Sim, eu não estou falando que a audiência não possa ser gravada. Estamos dizendo o seguinte, que se existe um excesso de virtualização, se existe a gravação em audiovisual, deve haver também uma proteção desses dados, com a possibilidade de se identificar e responsabilizar aqueles que fizeram o vazamento. Então, assim, isso é o importante dentro dessa discussão. Então, que eu acho que tem que ficar claro, porque senão as pessoas vão dizer assim, tá falando isso, mas a audiência fica gravada em áudio mesmo, ainda que não tivesse sido feita. O problema é que quando você faz através do mecanismo via Zoom, que nem agora está aqui, é muito fácil, você pode estar gravando aí a tela. Tranquilo, Entendeu? E aí, qualquer um pode estar gravando a tela. Né? Esse é o problema. Mas quando você faz com recurso audiovisual dentro dos autos, que fique só dentro dos autos, devem ser criados mecanismos de segurança desse conteúdo. Né? Mas no momento em que o STJ é hackeado, né? E aí, assim, e se alguém realmente acredita que o hacker já foi encontrado, eu vou ser sincero, olha, eu dou uma palmatória. Mas, assim, então eu acho que a ideia, e essa é uma coisa também que vem de encontro, eu queria falar sobre acordos, não dá tempo, mas, assim, a tendência do processo penal é cada vez mais uma ampliação do modelo negocial, do modelo consensual de justiça penal. O acordo de não persecução penal é uma porta aberta para o plea bargain, que a gente sabe que não entrou ainda, mas é uma tendência. A minha preocupação é que se a transação penal, existe um relatório do IPEA, do ano de 2015, que vale a pena ser lido, só vou fazer menção ao relatório, que é mostrando a falência dos juizados especiais, ou seja, o quanto os juizados não atingiram o objetivo, o quanto a transação penal é falha. Então, esse relatório, eu acho que ele é emblemático para mostrar, será que é isso que nós queremos do nosso sistema penal? Será que nós estamos preparados para o modelo negocial? Será que os nossos advogados estão preparados para o modelo negocial? Os advogados têm que entender que o processo penal está mudando e que eles vão ter que mudar. Nos Estados Unidos, existe um modelo negocial implantado, ótimo,
mas existem bancadas distintas de advogados. E a tendência exatamente para fugir da virtualização, para fugir da superexposição, vai ser as pessoas aceitarem o acordo independentemente de serem ou não culpadas. Não, eu vou aceitar porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com a Mari Ferrer, né? E tal. Então, esse é um problema. Dentre muitos problemas dos acordos penais. Mas, assim, e outra coisa os atores, eles precisam entender que nós não podemos mais achar que o processo penal caminha sozinho. Precisamos de uma excelente perícia. Precisamos de, cada vez mais, ampliar o espaço interdisciplinar dentro do processo penal. E aí eu tomo a sua fala e digo, a gente precisa de uma reforma. A gente precisa de uma reforma, mas não de emendas, né? de coxinhas de retalho, como a gente está fazendo. De processo penal todo, mas acontece que precisa de um olhar de que o processo penal é mais do que lei e juiz. Perfeito. É muito mais do que isso. Vai muito além disso, né? E é importante a gente falar que a crise no processo, ela continua. E ela não está longe de chegar ao fim. Né? Ela se apresenta próxima, né? Ela tão pouco se apresenta próxima do ápice que deveria ter. E quando eu digo que a questão que envolve esse processo penal, ele acaba ganhando contornos dramáticos. Quando a gente constata que o mesmo instrumento, quando ele é analisado por pessoas com opiniões totalmente opostas, da forma como está, não serve para nenhuma delas. Exatamente. Então, a mudança, ela parece ser um consenso. Ou seja, os rumos a serem adotados, elas são totalmente opostos. De um lado, aí eu vou fazer só esse paralelo aqui para a gente poder fechar. De um lado, a gente clama por uma reforma, pela necessidade da adequação do texto de lei, se adequar às diretrizes constitucionais, que a gente está vendo que não está havendo, né, que está tendo muitas violações, denunciando aí essas mazelas autoritárias do sistema processual penal. Você fez um comentário sobre a questão das torturas da audiência de custódia. Olha só, gente, em sã consciência, todo mundo sabe que preso apanha na carceragem? Sim. Agora, o preso que apanha não é o da lavagem de dinheiro. Não é. Então, assim, mas esse preso apanha. Todo mundo sabe disso. E todo mundo também sabe que ele apanha sem deixar marca. E aí o juiz falou, não tem marca nenhuma e nem pergunta. Então, assim, sabe? Não então pergunta. É um judiciário que fecha os olhos à realidade dos fatos. E é exatamente isso que eu estou trazendo, que a gente precisa pensar nessa reforma pensando por dois lados. A primeira, como eu disse, clamar por essa reforma pela necessidade da adequação do texto à lei e, em paralelo a isso, por outro lado, denunciar a denúncia à fragilidade da legislação penal, que foi o que você falou o tempo inteiro, a legislação penal e a legislação processual penal. A gente tem que clamar por um rigor punitivo, um endurecimento da legislação processual penal, mostrando que, de fato, ela funciona. Veja bem, ela falou um endurecimento da legislação processual. Não penal. Processual penal. Para objetivar o quê? Dar fim à impunidade que continua assolando aí no nosso país. E não aí... justiça sem forma. Essa é a questão. Pois é. E aí a gente pode ter noção do tamanho do problema e da caótica situação que a gente vive no nosso processo penal. Porque as críticas, elas vêm de todos os lados e por razões opostas, tornando incerto aí o futuro mesmo da nossa legislação processual penal. Aí, partindo dessa ideia de que a reforma seria uma medida necessária, a gente deve avaliar, por exemplo, que espécie de reforma poderia ser trazida. Aí eu vou deixar para reflexão. Quais as bases que sustentariam a mudança em nossa legislação processual penal? E, sinceramente, eu dizendo para vocês aqui, o futuro é incerto, processualmente falando. Mas, o processo penal está cada vez mais longe de concretização constitucional. Longe. Mas, tecnicamente dizendo, no ramo da advocacia como um todo, né, a gente pode dizer que essa pandemia que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo hoje, abriu novos rumos para a advocacia, para o âmbito jurídico como um todo. Abriu portas, nova maneira de agir, de atuar em todas as áreas. E cabe a gente agora saber lidar e utilizar as estratégias certas para que a gente possa fazer com que essa virtualização ela possa trazer benefícios para o nosso trabalho, para a nossa justiça e, acima de tudo, pensar na reforma. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Essa reforma da forma que ela deveria ser e que o processo penal atenda aquilo que a gente busca. Nós que somos processualistas, que a gente
atenda exatamente o que a gente está buscando na nossa seara, no nosso ramo, né, Cris? Passa bom. Utópico. Se Deus quiser amar, vamos ver. Eu acho utópico. Acho que a gente não pega isso, não. É isso, Dani. Dani tá Professora ali, coitadinha. Ana, Ó, vamos Isabela. só pedir que vocês nos sigam nas redes sociais. Meu Instagram É verdade. Professora Ana Cristina. Professora Ana Cristina, tudo junto. E Tá? o meu, Prof. Isabela Leal. Tudo junto, Prof. Isabela Leal. Só me seguir. Vocês quiserem tirar dúvidas com a gente, quiserem perguntar alguma coisa. Né? Eu sei, eu estou falando por mim, estou falando por Cris, que eu sei que é a mesma coisa. A gente gosta muito desse contato de vocês. Então, podem entrar em contato com a gente, fala com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em tê-los conosco. E esperamos em breve estar juntos presencialmente. Se é isso, Deus Daniela? quiser. O chat está lá rolando, os alunos estão comentando, elogiando as reflexões, dizendo que as pessoas não gostam de testemunhar. A tristeza, a realidade dos crimes que são cometidos, as pessoas estão sofrendo. Eu coloquei aqui no chat uma contribuição de Adriana que deu acerca de dados, segundo o site ProEstudios, o Brasil está em terceiro em termos totais. Nossa população é muito maior que de muitos países no mundo. Se considerar a cada 100 mil habitantes, estamos em 21º lugar. Presos provisórios, caímos para 103. Então, ela colocou essa contribuição aí. Eu até coloquei, acho que vocês não tinham visto, mas a galera está lá comentando. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora. Olha que foi uma parada dura isso, hein? Foi. E aí tá todo mundo lá elogiando. Eu quero agradecer, professoras de coração, por terem ficado conosco aqui até o fim. Muito obrigada. Beijo, Dani. Obrigada. Agradecer a Fabrício. E aí a gente vai se batendo aí um próximo momento e um próximo encontro. Com certeza, nós que agradecemos. E a Fabrício que da próxima vez tem que ter uma mesa só de processo penal, viu, meu filho? Não puxa a sardinha pro seu lado, não. Vamos fazer uma mesa só de processo penal. Pode deixar, que aí a gente monta. Bota penal e processo penal para a gente poder aí, trazer logo as mazelas do penal, as mazelas do processo, e juntar tudo e fazer logo o caldeirão, né, Cris? Como a gente diz. É isso. Tá bom? É muita coisa para falar. Boa noite para todo mundo. Vou deixar a Dani. Você tem algum recado para dar, Dani? Assim, o pessoal acompanhar a gente na segunda-feira, já botei tudo lá no chat. Eu estava comentando com eles no chat, na segunda-feira, dia 16. Às 19 horas a gente está de volta. Isso, eu vou fazer propaganda. Meus cursos estão aqui, ó, penalcomelas.com.br. Um beijo. Um beijo, gente. Beijo, tchau, beijo. Boa noite.